Amigo e amiga da União, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Jorge Mikles e a partir de agora estou apresentando para vocês o primeiro material da disciplina de Direito Processual Civil 2. Como nós sabemos, essa disciplina ela é totalmente dedicada ao estudo dos recursos. E a primeira unidade desse estudo é a teoria geral dos recursos. Pois bem, como se trata de uma sequência lógica, apesar de parte dessa matéria já ter sido tratada em sala de aula, eu achei por bem apresentar agora um primeiro vídeo onde nós vamos fazer uma revisão geral desse conteúdo que foi visto em sala de aula até o nosso último encontro presencial. Basicamente, nós tivemos 4 horas aulas especificamente sobre teoria geral dos recursos. Outras horas aulas foram gastas com outros assuntos, com outras atividades. Especificamente nós vimos a sentença, as partes da sentença, enfim, uma revisão sobre algo que foi visto no semestre anterior. Para agora, entretanto, nosso objetivo é de apresentarmos noções gerais sobre teoria geral dos recursos, que é o objeto da nossa disciplina. Pois bem, a primeira pergunta que se pode fazer é exatamente, afinal, o que é o recurso? Para que servem os recursos? Pois bem, um conceito de recurso é assim apresentado nessa tela inicial. Recurso, amigos, é um meio, um instrumento destinado a provocar o reexame de uma decisão judicial, no mesmo processo em que é proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou a integração. Então, para que serve o recurso? Para provocar um reexame. É possível que as autoridades judiciárias reexaminem, revejam as decisões que sejam tomadas dentro de um processo? Sim, é possível, e um dos meios para tanto, o mais clássico deles, portanto, são os recursos, o manejo dos recursos. Uma característica própria, específica dos recursos, portanto, que vai diferenciar de alguns outros meios de impugnação das decisões judiciais, é que os recursos são tomados, são realizados dentro da mesma relação processual. Quer dizer que não se abre um novo processo, uma nova relação processual. Não há, na prática, uma nova citação da parte adversa. Então, por isso que o recurso ele é feito dentro da mesma relação processual. Por regra, os recursos são feitos para uma autoridade hierarquicamente superior, para o juízo. Na teoria dos recursos, uma nomenclatura que é muito utilizada é a de juízo a quo e juízo a quem. O juízo que tomou a decisão que está sendo objeto do recurso e o juízo para o qual esse recurso é dirigido, que vai fazer essa revisão. Entretanto, há hipóteses onde a decisão é tomada pela própria autoridade que decidiu. E o que objetiva o recurso? Invalidar quando a reforma, quando a decisão é nula, há algum defeito. Reformar quando ela é injusta. Esclarecer ou integrar quando ela é omissa, houver necessidade de algum agregador a essa decisão. O direito de recorrer é conteúdo do direito fundamental de ação. Então, há uma correlação óbvia, necessária, entre o direito de recorrer e a ação. Quais são as principais características dos recursos? São essas características que são apresentadas agora nessa nova tela. Recurso, ele tem uma primeira característica da voluntariedade, quer dizer, só se recorre por ato de vontade da parte. Ninguém é obrigado a recorrer. Se questiona, no âmbito do direito processual, se o chamado recurso de ofício, que é aquele recurso onde o juiz obrigatoriamente remete a decisão para a segunda instância, no caso das condenações contra a fazenda pública, se isso for um recurso no sentido próprio. Ora, considerando a característica da voluntariedade, de recurso não se trata. O reexame necessário, que seria o nome mais correto a esse instituto, não se enquadra dentro das hipóteses recursais, especificamente porque, neste caso, não existe a voluntariedade.
O recurso impõe uma expressa previsão legal. Todo recurso é típico. Ou a lei prevê a possibilidade de recorrer e o recurso para aquela específica decisão é tal, ou não é possível de recorrer daquelas decisões. Então, há uma segunda característica nesse sentido, de que existe uma expressa previsão legal com relação ao direito de recorrer. O recurso se desenvolve no próprio processo, não se desenvolve em uma relação jurídica à parte. Dizer que o recurso se desenvolve no próprio processo não é igual a dizer que ele se desenvolve nos mesmos autos, são conceitos diferentes. Por exemplo, o agravo de instrumento, que é um recurso necessariamente típico, que tem todas as demais características, esse recurso se desenvolve em autos separados, o que não quer dizer que se inaugurou um novo processo, né? Uma nova relação processual. A quarta característica é que o recurso é manejado pelas partes. Quem tem interesse para recorrer, né? Quem tem legitimidade para recorrer, são duas questões diferentes, mas quem tem, em regra, interesse para recorrer são as partes do processo. Quem tem legitimidade para recorrer são as partes sucumbentes no processo. Então, não é toda parte que pode recorrer, mas só a parte que sucumbiu. Os terceiros prejudicados também é preciso que demonstre interesse, e o Ministério Público. O terceiro prejudicado, o interesse é o prejuízo, as consequências práticas que aquela decisão possam ter contra algum direito seu, né? Então, a quarta característica é essa. Quinta característica é que o recurso objetiva algo especificamente. O recurso quer anular a decisão, né? O erro improcedendo, quando a decisão é contrariar ou possuir algum vício. Por isso, a intenção da parte é anular, integrar, quando o recurso possui algum tipo de omissão, de obscuridade. Então, é preciso trazer uma parte nova para aquela decisão, a fim de que ela se torne mais clara, para que se complete o seu conteúdo, integrar ou esclarecer alguma decisão, né? E também, né, a visão, a perspectiva do recurso é reformar a decisão também por fundamento de injustiça. Então, se anula a decisão também para que ela seja, em seu lugar colocada, uma decisão adequadamente que responda, que dê a resposta jurídica adequada para aquele caso. A doutrina costuma distinguir os recursos de outros meios de impugnação da decisão judicial. Quais são os meios conhecidos de impugnar as decisões judiciais? Essencialmente são três: os recursos, as ações autônomas e os sucedâneos recursais. Alguns vão falar sucedâneo recursal interno e sucedâneo recursal externo. Por sucedâneo recursal externo, nós vamos compreender as ações autônomas. Recursos são isso que nós estamos estudando, meios de impugnar decisões judiciais dentro da própria relação processual, que buscam anular, integrar ou reformar a decisão. Ações autônomas ou sucedâneos recursais externos são impugnações realizadas em relações jurídicas processuais autônomas, como é o exemplo da ação rescisória. O que é a ação rescisória? Uma vez estabelecido o trânsito em julgado da decisão, o trânsito em julgado significa a preclusão máxima da ação, significa uma situação onde daquela decisão não se comporta mais nenhum tipo de recurso, e portanto, a preclusão máxima do processo, e quando essa decisão, mesmo transitada em julgado, possui alguns vícios expressamente afirmados na lei, ela for uma decisão nula, portanto, dentro de um específico prazo, será possível impugnar essa decisão transitada em julgado. Mas essa impugnação não se dará por meio de simples recurso, mas por uma ação autônoma chamada ação rescisória. E os sucedâneos recursais, eles em princípio são manejados dentro da própria relação processual. Entretanto, eles não possuem
características recursais, ou porque não são típicos, todo recurso tem que ser típico, né? Ou porque não são voluntários, certo? Então, isso é o que distingue os sucedâneos recursais internos, porque, como nós sabemos, os recursos são manejados dentro da mesma relação processual, dentro do mesmo processo. Os sucedâneos recursais também, mas os sucedâneos recursais não são recursos por essas duas razões que nós estamos trazendo aqui para você, amigo, amiga da Unileão, certo? Especificando aqui, os sucedâneos recursais internos, aquilo que no quadro anterior nós chamamos simplesmente dos sucedâneos recursais, né? São desenvolvidos nos próprios autos, como já dissemos, possuem, entretanto, características que os diferenciam dos recursos. Por exemplo, no reexame necessário, não há característica da voluntariedade. Na correição parcial, é compreendido como um procedimento administrativo e não, né, propriamente um recurso ou um meio judicial. É uma medida administrativa, de cunho administrativa, quando o juiz fere, contraria a ordem do processo. Em outro momento, nós podemos até nos aprofundar sobre a correção parcial. Pedido de reconsideração são petições nos autos, formuladas dentro do próprio processo, dentro da própria relação processual, que, contudo, não tem previsão lá na lei expressa. Não há um artigo, uma norma que especifique a possibilidade dessa reconsideração. As decisões interlocutórias, elas podem ser revistas pelo juiz a qualquer tempo antes da sentença. Portanto, é possível, que a parte requeira, ao invés de pretender que o juiz faça isso de ofício, que a parte requeira que os requisitos que em um momento estavam presentes para a concessão de uma tutela antecipada, de uma tutela de evidência, de uma tutela cautelar, ela não está mais presente. E o juiz pode mudar essa decisão por meio de um simples pedido de reconsideração. Isso não é um recurso, porque não está submetido à expressa previsão legal, não é um recurso, porque não está submetido ao tempo, a um prazo, e a outros requisitos específicos do direito de recorrer. Impugnações e embargos, no cumprimento de sentença, é a hipótese de impugnação. Uma vez transitado e julgado a primeira fase de conhecimento da decisão, essa sentença, que é um título executivo judicial, pode ser objeto de, na linguagem anterior, se diria de execução. Na linguagem de hoje, do Código de Processo Civil de 2015, se diz cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é uma fase dentro do processo de conhecimento, uma fase a mais dentro do processo. E se insurge contra essa fase do cumprimento de sentença por meio de uma simples impugnação, que não é recurso. Na execução do título extrajudicial, cabe uma ação autônoma chamada embargos à execução, e por isso também é um meio de impugnação não compreendido propriamente como recurso. É classificado aqui pelo Daniel Amorim como um sucedâneo recursal interno. Sucedâneos recursais externos, que são a mesma coisa das ações autônomas. Ela se dá e tem vez quando a parte pretende impugnar uma decisão judicial por meio de uma nova ação, de uma nova relação jurídico-processual. Certo? O melhor exemplo é o do mandado de segurança. Cabe mandado de segurança contra a decisão judicial? A regra é que não. Contudo, em face de algumas decisões que sejam teratológicas e das quais não se comporte recurso formal, aí abre-se uma exceção, admitindo-se o mandado de segurança contra a decisão judicial. O mandato de segurança é o ato, o remédio constitucional e previsto no próprio artigo 5º da Constituição, manejado ou manejável contra ato de autoridade que fira direito líquido e certo do impetrante. Querela nullitatis também é uma ação, tem característica de ação autônoma, e é uma ação prevista, por Rui Barbosa, um livro famoso do Rui Barbosa, onde ele trata da querela nullitatis. Alguns doutrinadores vão discutir, diante do novo Código de Processo Civil, se ainda existe no sistema brasileiro a possibilidade dessa querela nullitatis.
Independente dessa discussão, é um exemplo de um meio autônomo de discussão da ação judicial. E como já dissemos, a ação rescisória. A ação rescisória, ela só pode ser proposta em número clausos, em casos específicos, previamente previsto na própria legislação. A querela nullitatis também ataca a coisa julgada, mas ela pode ser usada em outras hipóteses não contempladas na ação rescisória. Aí sobre a possibilidade ou não de ajuizamento de querela nullitatis, de uma ação de nulidade de sentença, isso que quer dizer a querela nullitatis, é uma discussão doutrinária que fica para outro momento das nossas conversas. Certo? Classificação dos recursos. Né? Aqui é uma classificação do Daniel Amorim. Alguns doutrinadores vão trazer uma classificação mais extensa e menos extensa, né? A respeito de classificação dos recursos. Para nós aqui é importante nós percebermos que classificar é uma maneira de organizar o conteúdo. São pontos de vista, tanto sejam os pontos de vista do intérprete, o lugar de fala do doutrinador, diferentes serão as classificações. Aqui é uma classificação possível, e em outras obras doutrinárias, que é a do Daniel Amorim, mas em outras obras doutrinárias, os senhores podem, sem menor sombra de dúvida, encontrar outras classificações, e umas não anulam a outra. Né? Mas quer dizer o seguinte, quanto à extensão, o recurso pode ser total ou parcial. Se pode impugnar toda a decisão ou só parte da decisão. Isso quer dizer o recurso total ou parcial. A sentença, conforme nós já estudamos, ela é dividida em capítulos. Cada capítulo, uma deliberação, uma ordem, um comando, uma decisão. Se pode recorrer de todos os capítulos da sentença ou de apenas alguns deles. É isso que quer dizer recurso total ou recurso parcial. Quanto à fundamentação, os recursos têm fundamentação livre ou vinculada. Disse que o recurso tem fundamentação livre quando, contra a decisão, né, se puder argumentar qualquer tipo de fundamento. Obviamente, há uma dialogicidade. Né? Se falar de liberdade de fundamentação, não é dizer que qualquer argumento estapafúrdio possa ser utilizado dentro do recurso ou como fundamento do recurso, mas não há uma limitação legal às possibilidades de fundamentação, às matérias que podem ser objeto de fundamentação. É a regra da grande maioria dos recursos. Entretanto, existem alguns recursos cuja fundamentação é limitada. Os embargos de declaração, há uma limitação com relação à fundamentação. Só se pode arguir a omissão, a obscuridade, né? Ou a contradição dessa decisão. Portanto, outros fundamentos não podem ser utilizados. O recurso especial, o recurso extraordinário, são dois recursos diferentes, cada um deles também possui fundamentação limitada, que estão estabelecidas expressamente as hipóteses de cabimento desses recursos na Constituição Federal. Mas, né, o principal fundamento que pode ser utilizado para se insurgir na esfera do recurso extraordinário é que a decisão descumpra a Constituição Federal. O principal fundamento que pode ser utilizado no recurso especial é a contrariedade à lei federal. Há outras hipóteses, número clausos, né, expressas dentro da própria Constituição. Estas hipóteses vão ser estabelecidas, vão ser comentadas por nós mais adiante, em outro momento. Né? Quanto ao objeto, né, o imediato, o recurso pode ser extraordinário ou o recurso pode ser ordinário. Essa classificação é muito controvertida e criticada, exatamente porque ela vai usar a nomenclatura que está disciplinada na Constituição Federal, né, de maneira diferente. Por exemplo, a Constituição fala de um recurso extraordinário, a Constituição fala de um recurso ordinário. Recurso extraordinário, quando em última instância, né, não se comportar a decisão de última instância de um tribunal ferir a Constituição Federal. Recurso ordinário, quando decisão de primeira instância, os tribunais decidirem em única instância determinadas matérias, é possível o manejo do recurso ordinário. Mas essas hipóteses de cabimento
nós vamos estudar, como eu disse, mais adiante. Aqui, essa classificação que está sendo apresentada não é essa. Não se está fazendo, quando se diz recursos extraordinários, não se está fazendo referência ao recurso extraordinário da Constituição. Está dizendo o seguinte, que há alguns tipos de recursos que servem para estabelecer teses gerais nos tribunais. Tem uma repercussão que vão além da causa, além das partes que compõem aquela relação processual. Por exemplo, no recurso extraordinário e no recurso especial, essas aqui são as nomenclaturas utilizadas, as abreviações utilizadas para fazer referência ao recurso extraordinário e ao recurso especial. Nesses casos aqui, a decisão tomada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, elas vão estabelecer precedentes. Portanto, a tese jurídica decidida naquele precedente vai repercutir sobre todas as ações que julguem os fatos relacionados de mesma natureza. Portanto, esses recursos são recursos extraordinários porque há uma aplicação mais ampla do que aquelas partes que estão contendo ou digladiando no processo. O recurso ordinário, nessa classificação aqui trazida, tanto é diferente, repetindo, do recurso ordinário constitucional, é quando o interesse imediato, quando a consequência da decisão, ela afere, ela atinge somente as partes dentro do processo. Uma quarta classificação dos recursos é quanto à independência e subordinação desses recursos. Os recursos assim são independentes, quando eles são manejados independente de qualquer outra questão, por uma liberdade das partes, né? Independente da atuação de qualquer outra parte, para se recorrer, não precisa pedir autorização, licença ou nenhum tipo de ato praticado pela outra parte. Se recorre porque se quer recorrer, se recorre porque há uma tipicidade, a lei prevê a possibilidade desse recurso, há um fundamento específico, mas também existem recursos que são subordinados. Um recurso pode ser subordinado a outro. O destino de um recurso depende do destino de outro recurso, que é o caso específico do recurso adesivo. O recurso adesivo ele é manejado só quando uma parte que foi parcialmente sucumbiu em parte na ação, ela deixa passar o prazo recursal, mas quando a parte adversa recorre, ela entende que deve também manejar o recurso. Então, como ela vai perder o prazo do recurso principal, ela vai poder propor um novo recurso, o recurso adesivo. Só que o destino desse recurso adesivo, ele vai ser o mesmo destino dos recursos do recurso principal. Então, por isso que se diz que é uma classificação que estabelece a possibilidade do recurso subordinado. Então, aqui, nossas primeiras palavras sobre a teoria geral dos recursos. Estamos tentando ser objetivos, e vamos lançar um novo vídeo continuando esse assunto. Não queremos cansar demais vocês, queremos que os vídeos sejam curtos ou pelo menos não longos demais. Ao final dos vídeos, aí sim nós vamos propor um questionário onde nós vamos pedir que vocês pesquisem, construam as respostas para as perguntas que serão estabelecidas. A fonte desse questionário é uma obra doutrinária de direito processual civil, naturalmente atualizada, que trate da matéria, recursos. Então, as coleções de processo civil todas têm um tomo que tratam dos recursos. Qual é o melhor? Qual é a melhor recomendação? O Daniel Amorim é uma boa recomendação, o Fred Didier é uma boa recomendação, mas eu estava vendo na biblioteca virtual, quem não tiver acesso a uma obra específica, na biblioteca virtual tem a obra do Humberto Teodoro Júnior, certo? Então busquem lá o volume, salvo engano é o volume 3, que vai tratar dos recursos, e nesse volume vocês vão ver o que o Humberto Teodoro Júnior tem para dizer sobre a teoria geral dos recursos. Mas também pode ser outro livro. Se você tem já um livro, você está fazendo sua coleção de processo civil, siga a sua coleção de processo civil, a obra que você já tem acesso. O que é importante é
é que nós façamos uma leitura sobre isso. Tudo isso que o professor traz aqui nessas videoaulas são apanhados gerais desse conhecimento, né, que devem ser todos reforçados, aprofundados a partir da leitura. Então, no dia e hora das aulas, nós também estaremos disponíveis no chat para tirarmos dúvidas, enfim, interagirmos na maneira em que for mais adequada, mais didática para todos vocês. Por enquanto, recebo um forte abraço aqui do professor Jorge Mikles. Estou com saudade de vocês e logo, logo nós voltaremos a nos ver lá nos corredores da Leão. Um abraço e até a próxima.